Gente, e eu vou trazer uma palavra para você hoje que fala acerca da quebra de maldição. Amém? Na Bíblia, fala um versículo muito poderoso. Você sabe que tudo que está escrito aqui é a verdade, amém? Porque é a palavra de Deus. Então, tudo que está escrito aqui é para a sua vida. E você tem que realmente se apropriar. E aí a Bíblia diz assim, ó, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14. Presta atenção, olha o que fala lá. Diz assim: Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição. Cristo fez isso para que a bênção que prometeu a Abraão seja dada por meio da fé. E o Espírito de Deus prometeu. Fala comigo assim: Cristo se tornou maldição no meu lugar, para que a bênção de Deus estivesse sobre a minha vida. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que quem tem Jesus não tem mais maldição. Amém? Amém. Vou repetir, ó. Quem tem Jesus não tem mais maldição. Amém. Amém. Sabe por quê? Porque Cristo levou naquela cruz todas as nossas maldições. Então, Jesus, ele já levou ali naquela cruz. Quando você recebe Jesus dentro do seu coração, as maldições, elas já são quebradas na nossa vida. Mas, o que é maldição? Maldição é uma herança do mal. Fala comigo assim: maldição é uma herança do mal. Então, por exemplo, quando nós vamos no médico e o médico fala assim: nossa, infelizmente você está com uma doença maligna. O que isso significa? Que é uma doença muito mal, muito grave. É uma doença muito ruim, né? Essa doença, ela pode nos levar à morte. Então, a maldição, ela é uma herança do mal, uma herança maligna. Ou seja, nós precisamos entender também que Deus, presta atenção nisso, Deus, ele não coloca maldição em ninguém. Deus não é esse Deus que você ouve por aí. Deus não coloca maldição em ninguém. A maldição, ela vem do pecado. Então, por causa do pecado, tem uma porta por onde as maldições entram. Mas isso não tem nada a ver com Deus, amém? Deixa isso bem claro aí para vocês. Por quê? A maldição, ela também é diferente do pecado. Por quê? Porque o pecado é aquilo que eu faço. Então, às vezes, lembra que eu falei na última palavra? Às vezes eu roubava, eu mentia, eu desobedecia. Porque a maldição é aquilo que, o pecado é aquilo que eu faço. Mas a maldição, eu vou herdar de alguém. Não necessariamente eu tenho que fazer. Fala comigo assim: o pecado eu faço. Mas a maldição eu herdo de alguém. Então, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Quando eu era pequena, meu pai a vida inteira fumou. A vida inteira. E ele fumava dentro de um quarto, que era um quarto que a gente chamava lá em casa quarto de televisão. Era um quarto que minha mãe colocou uma televisão. Meu pai ficava lá vendo televisão e ele não saía para fumar, ele fumava lá. Eu ficava sempre naquele quarto, junto com meu pai. Quando ele fumava, a fumaça do cigarro fazia mal só para ele? Não. Eu fumava? Não. Mas a fumaça fazia mal para quem? Para mim também.
Eu não fumava, mas aquela fumaça me fazia mal. Assim também é a maldição. Não precisa necessariamente de eu fazer. Alguém fez por mim. Mas eu vou te explicar isso de uma forma melhor. Como que a maldição começou? A Bíblia diz também, lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, diz assim: você fez o que a sua mulher disse e comeu o fruto da árvore que eu proibi comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Então, quando que a maldição entrou na terra? Quando o homem pecou. Quando o homem pecou, a maldição entrou juntamente com o pecado. Por causa do pecado, o homem recebeu ali a maldição. E ela é essa herança do mal, que começou lá quando o primeiro homem pecou. A maldição, ela é uma herança que ela vai passando de geração para geração. É uma herança que vai passando de pai para filho. Então, vou te explicar como que isso acontece. Como que a maldição acontece. Pode entrar os meus ajudantes. Nós temos aqui uma geração de família. Nós temos o bisavô, como você pode ver. Ele está bem velhinho. Ele deve ter aí uns 102 anos. Mal consegue andar, gente. Nós temos o bisavô, nós temos o vô, o pai e o filho. O filho hoje, ele nos representa, amém? Então eu vou explicar para vocês como que a maldição, ela entra na nossa vida. Lembrando que a maldição não é algo que eu faço, amém? É algo que eu vou herdar. Então existem algumas maldições. Vamos ver aqui a primeira, Maldição da doença. A doença, ela é uma maldição. E ela vai passando de geração em geração. Ela era do bisavô, que vai passando para o vô, que passa para o pai, até chegar no filho. Pastora, quais são os tipos de doença que vem na maldição? Olha, ela chega em nós. Por exemplo, às vezes a pessoa sofre de diabetes. O bisavô sofria. Aí o vô sofre, o pai, o filho também tem diabetes. Você já viu doenças de por exemplo, câncer? Eu tenho câncer. Sua mãe morreu de câncer, a avó morreu de câncer. Então, são doenças que vão passando de geração para geração. E muitas vezes as pessoas acham isso normal. Tanto que até quando você vai ao médico, quando você chega lá no médico, que você faz lá o check-up, os exames, aí o médico fala assim: seus pais sofrem de pressão alta? De problema nos rins? Tem algum caso na família? Por quê? Porque para as pessoas é normal você herdar doenças. Mas eu quero dizer algo para você aqui hoje. Nós vamos quebrar toda maldição. Porque Jesus já levou as maldições lá na cruz. Você não vai ter nenhuma maldição de enfermidade na sua vida. Porque toda doença vai ser ilegal. Então não aceite quando alguém falar assim: é normal você sentir essa dor. A sua mãe também sente. A sua avó sentia. Quando falar isso com você, você tem que dizer: está repreendida em nome de Jesus. Na minha vida não tem lugar para nenhuma maldição. Amém? Então vamos ver agora qual é a próxima maldição que nós podemos ter. A maldição do pecado. Tem pessoas que gostam da vida do pecado,
que é algo que é uma prática delas. Sabe? Ela vive aquela vida de pecado. Às vezes o pecado de adultério. Vive na prática há anos. O pai adulterou, o vô adulterou. Aí o filho também vive essa vida. Então, o pecado, tem pessoas que gostam do pecado. E essa maldição, ela vai passando de geração em geração. Do bisavô, que passa para o vô, e passa para o pai, até chegar onde? No filho. E aí, às vezes, quando chega no filho, fala assim, não tem jeito para fulano, não. O pai dele era assim, o vô e o bisavô, por isso ele é desse jeito. A pessoa aceita. Mas essa maldição, hoje, será quebrada no nome de Jesus. Nós não vamos aceitar essa maldição do pecado. E existe mais uma maldição, olha. A maldição dos vícios. É uma maldição. Às vezes o vício da bebida, os vícios das drogas. Tem gente que é viciado na mentira. Sabia que tem mentira que é vício? Tem gente que é viciado em pornografia. Tudo são vícios. Tem gente que é viciado em jogos, perde dinheiro todo ali. Por quê? Porque tem o vício. E é uma maldição. Então, às vezes, o filho nem praticou, mas ele vai, ele iria herdar. Por quê? Porque a maldição do bisavô passou para o vô e passou para o pai. Está pronta para passar para o filho. Mas hoje será quebrado em nome de Jesus. Amém? Porque nós não vamos aceitar essa maldição mais na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ver qual é a próxima maldição. Nossa, não, misericórdia, né? Exemplo aqui, ó. Maldição do divórcio. Você sabe o que é divórcio? Divórcio são quando os pais decidem se separar. Quando os casamentos não dão certo. Olha, eu tenho um testemunho sobre o divórcio. Os meus avós, eles tiveram 11 filhos. Minha avó teve 11 filhos e criou mais 2. Dos 11 filhos que o meu avô teve, apenas 3 são casados com a mesma mulher. Todos os 9 são divorciados. Todos os 9. Eu tenho tio que eu nem conheço a esposa dele, de tanto que ele casa. Sabe o que é isso? É uma maldição. Mas quando a minha mãe casou, que ela conheceu Jesus, ela orou. Ela falou assim, eu não aceito essa maldição do divórcio na minha família. E a minha mãe é um dos casamentos que até hoje prevalece, amém? Então, o divórcio, ele é uma maldição que vai passando do bisavô. Pode aplaudir o Senhor. Que passa para o vô, passa para o pai, até chegar no filho. Mas essa maldição hoje vai ser quebrada. Fala comigo assim, eu creio que na minha vida a maldição do divórcio não tem poder, porque eu vou me casar e serei feliz até Jesus voltar. Amém? É isso que Deus tem para você. Vamos ver aqui qual é a próxima maldição. Muito séria essa maldição. A maldição da morte. Pastora, como assim maldição da morte? Existem pessoas que são amaldiçoadas a morrer cedo. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe, ele vai ter vida longa. É uma promessa. Você viver igual o bisavô, 102 anos, andando. Isso é promessa, né? É bom, né, gente? Saudável, vindo para o encontro.
Olha que coisa boa. Mas existem pessoas que morrem cedo. Existem pessoas que na família, o máximo que eles vivem é até 40 anos. É uma maldição que precisa ser quebrada. Vai pegando doenças e morre cedo. Isso é uma maldição que passa do bisavô, que pode passar para o vô e passa para o pai, mas no filho será quebrado em nome de Jesus. Sabia que tem famílias que não conhecem os seus avós? Os netos não conhecem? Não conhecem ninguém. E isso é algo normal. Mas hoje vai ser quebrada essa maldição em nome de Jesus. Amém. Vamos ver qual é a próxima. A maldição da idolatria. A idolatria são quando nós colocamos outros deuses, nós adoramos outros deuses. Quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Tem gente que é religioso, que ele idolatra imagens, pede para santos. Tem gente que às vezes idolatra a família, não toca na minha família, é tudo que eu tenho. Ama a família mais que a Deus. Tem gente que idolatra pessoas, atores, músicos. Idolatria é tudo aquilo que vem no lugar de Deus. E ela é uma maldição que vai passando de geração a geração. Ela passa do bisavô, passa para o vô, para o pai, até chegar no filho. E essa maldição ela também tem que ser quebrada. Porque a Bíblia diz assim que nós não devemos ter outros deuses além do nosso Deus. Que existe só um Deus e um só Senhor. Por isso essa maldição hoje vai ser quebrada no nome de Jesus. E vamos ver aqui agora a nossa última maldição, ó. É a maldição da pobreza. Pastora, como existe essa maldição? Ó, você acha que pobreza combina com Deus? Seu Deus é pobre? O meu não é. O nosso Deus é rico. A Bíblia diz assim, ó. O nosso Deus, segundo a sua riqueza e graça, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Então, nós não precisamos ser pobres, juvenis. Nós não precisamos passar necessidade. Nós não precisamos não ter o que comer, não ter o que vestir, ter dificuldade financeira. Isso não combina com a gente. Porque o nosso Deus é rico. Mas quem é pobre? O diabo é pobre. E aí ele quer que a gente aceite a pobreza. Tem pessoas que perdem tudo. Não conseguem juntar dinheiro. Compra imóveis e perde. Compra casa, perde. Está sempre tendo uma vida de pobreza. Mas a pobreza ela é uma maldição. Que ela passa de geração em geração. Ela passa do bisavô, que passa para o avô, que passa para o pai, até chegar no filho. Mas hoje essa pobreza vai ser quebrada em nome de Jesus. Porque a pobreza não combina com a gente. Não combina com nenhum de nós. Sabe, juvenis? Nós precisamos entender algo. A Bíblia diz que Jesus morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Juntamente com a cruz, ele levou todas as nossas maldições. Então, às vezes, essa maldição que você viu aqui, essas maldições, você não cometeu nenhuma. Mas os seus pais ou os seus avós, eles cometeram. E aí hoje será quebrado em nome de Jesus. Por quê? Porque nós cremos no poder da
cruz. Quantos aqui creem que Jesus morreu na cruz? Quando Jesus morreu na cruz, ele resolveu não somente a questão dos seus pecados, mas ele resolveu também a questão de toda maldição. E eu vou contar para você agora. Como é que Jesus resolveu esse problema? A Bíblia diz que Jesus veio aqui nesta terra. Ele viveu como homem. E ele veio, nasceu, cresceu e se entregou para que o problema dos nossos pecados e das nossas maldições fossem resolvidos lá naquela cruz. E hoje, olha o que vai acontecer aqui com você. Olha o que Jesus veio fazer. Aleluia! Ele está aqui, juvenis. E ele veio tirar toda maldição. Essas maldições não pertencem mais a você, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si. Ele levou lá naquela cruz, colocou sobre ele, e hoje ele vai te dar novas vestes. Você não precisa mais carregar aquela caixa feia, cheia de maldições, porque Jesus, ele te dá uma nova vida. Amém? Aleluia! Jesus, ele te dá uma vida eterna. Você hoje é vestido de Cristo. Você tem autoridade nele. E é uma notícia maravilhosa para vocês. Do mesmo jeito que as maldições, ela passa de geração a geração, hoje você está colocando um ponto zero na sua geração. Todas